Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Poderoso Deus, como é bom reconhecermos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quantos gostam de fotografia aqui? Podem se assentar, por gentileza? Eu não vou nem insistir nessa pergunta, porque o que hoje as pessoas mais fazem é tirar selfie. Você pode ir num restaurante, pode ir na rua, pode ir num ambiente turístico, num lugar onde tem algum evento, alguma cerimônia, onde tem pessoas reunidas, vai ter sempre alguém esticando o braço direito, normalmente, e tirando fotos. Antigamente nós tínhamos os álbuns de fotografia de papel. Quantos têm álbum de fotografia na sua casa aqui? Eu não vou denunciar a idade de vocês, não. Eu tenho muitos. E de vez em quando, eu vou lá em casa, pego um daqueles álbuns e fico me lembrando de algum acontecimento em algum lugar do passado. É bom a gente ter memória. É bom a gente lembrar daquilo que foi. Porque aquilo que foi ajudou a gente a ser aquilo que a gente é. Nós somos o resultado da nossa história. A nossa história nos trouxe até aqui. E cada vez que a gente olha uma fotografia de algum fato, normalmente a fotografia registra momentos especiais. A gente relembra daqueles momentos e a gente se vê presente, não apenas num instantâneo, mas a gente se vê parte de uma história. Deus gosta de fotografias. Deus tem álbum de fotografias. E essa noite eu quero mostrar uma página desse álbum de fotografias para que você possa perceber que o Deus Criador não perde o controle da história. E Ele registra os fatos, os acontecimentos, para que a gente possa olhar e relembrar que Deus continua sendo o Senhor da história. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós temos o registro de como o profeta Eliseu inicia o seu ministério, realizando 4 milagres nesse capítulo. O capítulo abre com o milagre daquela viúva que naturalmente perdeu o esposo, tinha 2 filhos, e eles estavam vindo para levar os filhos para serem escravos para pagar a dívida do finado. Ela recorre a Eliseu e diz: olha o que está acontecendo. E então Eliseu disse: que hei de fazer eu por ti? O que tu tens em casa? A resposta foi aparentemente insignificante, sem relevância. Até para talvez realçar aquele momento de dor, de desespero, ela diz assim: uma botija de azeite. Veja que não era um vaso de azeite, era uma botija. Que é isso para resolver tantos problemas, né? Mas para o profeta, o homem de Deus disse: serve. Irmãos, para Deus, o que nós temos serve. Aquilo que nós recebemos, seja um talento, um dom, seja algo que Deus nos concedeu, na nossa própria condição humana, ou mesmo no nosso desenvolvimento espiritual, será o suficiente para Deus fazer o milagre. E aí, então, o profeta dá a seguinte ordem: entra para a tua casa, antes, porém, peça muitos vasos emprestados. Muitos. E tantos quantos você conseguir, leve para dentro da sua casa. E depois, feche a porta atrás de si e despeje o azeite da botija nos vasos. A gente já sabe essa história, já está na nossa fotografia mental, já faz parte do nosso álbum espiritual. O azeite não parou até que o último vaso tivesse completamente cheio. Esse foi o primeiro milagre realizado por Eliseu nesse primeiro capítulo. O segundo milagre é um milagre duplo.
a mulher chamada Sunamita, ela morava numa cidade de nome Sunem, ficava um pouco retirada do Monte Carmelo, onde normalmente o profeta Eliseu fazia a sua permanência, onde foi que Elias enfrentou os profetas de Baal e de Azera. Era um ponto de referência para o ministério profético em Israel. E ela recebia de vez em quando a passagem do profeta Eliseu por aquela cidade. E ela concorda com seu esposo de fazer um cômodo para que recebesse o homem de Deus todas as vezes que ele passasse pela cidade. Ela foi tão cuidadosa, preparou uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. A Bíblia diz isso claramente. Um conforto necessário para quem vivia andando como um profeta itinerante anunciando a palavra de Deus. E por causa daquele gesto, Eliseu se vê comovido a perguntar se faltava alguma coisa para aquela mulher. Ela não quis dizer se realmente tinha alguma necessidade. Então ele perguntou para Geazi, o moço que sempre estava junto com Eliseu. Geazi pergunta, sonda e verifica que aquela mulher não tinha filhos. Então ele traz essa informação para Eliseu. E Eliseu anuncia que a um tempo determinado aquela mulher seguraria o seu filho nos braços. Esse foi o primeiro milagre. Parece que seria o suficiente que esse retrato, essa fotografia, estivesse presente na Bíblia para a gente dizer assim, puxa, como Deus é maravilhoso. A mulher que não podia ter filhos, diante da palavra profética, recebe no tempo determinado o nascimento de um filho. Mas não parou aí a história. Um dia o filho já grande estava com o pai fazendo a cega, e o que aconteceu? Ele reclama de uma dor de cabeça. O que teria sido? Insolação? Alguns acham que sim. Mas não sei se a insolação seria suficiente para que o menino morresse. Então, provavelmente, ele teve alguma inflamação, provavelmente uma meningite, algo que fosse mais terrível. E a criança, com aquela enfermidade, não resistiu e faleceu. Aquela mulher recebe aquele momento com amargura, com tristeza, e ela vai ao profeta, o homem de Deus, e diz assim, eu por acaso te pedi alguma coisa? Eu disse naquela ocasião, não brinques comigo. É muito sério, você está mexendo com meus sentimentos, você está olhando para a profundidade da minha alma. Ela realmente estava temerosa de que fosse uma promessa a mais sem um cumprimento. E agora que o filho tinha nascido, ela vê as suas esperanças indo por água abaixo. Então ela vai até o homem de Deus e indaga dele por que aquilo estava acontecendo. E o profeta manda Geazi com o seu bordão ir lá para ressuscitar a criança. Ele diz, não tem nada a ver com Geazi. Minha responsabilidade, meu compromisso, o que aconteceu foi entre eu e você. E aí o profeta acompanha a sunamita, chega àquela casa, debruça-se sobre a criança, e depois de fazer isso pela segunda vez, a criança recebe o calor no corpo e volta a viver. O milagre da ressurreição. Às vezes a gente pensa que Deus tarda para cumprir a sua promessa. Eu me lembro, por exemplo, do caso de Lázaro, que estava doente. Jesus demorou mais 2 dias no lugar em que ele estava, depois de receber a notícia. Ele poderia ter se antecipado e ter ido lá antes de Lázaro morrer. Se ele tivesse ido rapidamente, talvez ele encontrasse Lázaro vivo e operasse um milagre da cura, que é bom, que é maravilhoso. Mas o fato de Jesus ter permanecido mais 2 dias, quando ele chega ao lugar, Lázaro já estava morto. E ele fez o milagre da ressurreição. Deus não perde o controle da história e ele não chega atrasado para realizar o milagre. O terceiro milagre, eu não estou fazendo muito breve aqui, porque não dá para a gente pegar essa fotografia e ficar contando a história com muitos detalhes. Foi que os moços que eram da casa de profetas estavam precisando se alimentar, não havia muitos víveres, havia fome naquela região, e um deles saiu a colher cabaças para fazer uma sopa, para que eles pudessem se alimentar.
o rapaz desavisado, despreparado, talvez até desqualificado, colhe cabaças bravas, que eram venenosas, e traz e prepara a sopa. O primeiro que provou da sopa disse: há morte na panela, porque aquela planta era venenosa. E então, imagina a tragédia que seria se todo mundo comesse daquela sopa e que mortandade aconteceria entre os profetas de Israel. Eram pelo menos 100 que moravam ali naquela região, na escola e na casa de profetas. E o que acontece? Eliseu diz assim: calma, há morte na panela, mas tem farinha. Traga a farinha e coloca aí dentro. Ao colocar farinha, acho que até deu uma encorpada naquele caldo, um caldo verde, embora venenoso, se transforma num caldo nordestino com farinha, e um caldo tipo assim, um pirão, daqueles dos bons, e o que era para matar, se viu, foi para a saúde deles. Deus tira a morte da panela através do milagre realizado pelo profeta Eliseu. E por último, esse mesmo grupo recebe de um dos servos de Deus que moravam no Reino do Norte a oferta de 20 pães, como se fosse a entrega da oferta de primícias. Deveria entregar lá no Reino do Norte, mas eles talvez não confiassem nos sacerdotes, que estavam vinculados muito mais à forma pagã de adoração que existia no Reino do Norte. E eles vieram em direção ao sul, e ofereceu aquele senhor, aquele irmão, aquela pessoa, ofereceu os pães, e alguém ouviu de Eliseu: dê para que os rapazes possam comer. E alguém disse: mas o que são esses pães para 100 homens, 100 jovens, 100 rapazes, com apetite daqueles aguçados? Não vai dar para nada. Eliseu disse: faça o que eu estou dizendo, pode confiar na palavra. Vai ser suficiente e vai sobejar e vai sobrar. E de fato, eles comeram e houve fartura, houve sobra. Não foi aquela fartura que a gente fala lá no interior, né? Farta arroz, farta feijão, farta pão, farta... Não, lá houve fartura mesmo, que sobrou, foi suficiente para deixar guardado para, quem sabe, mais à frente. Por que eu contei esses 4 milagres? Quando Deus age na história, irmãos, os acontecimentos não são deslinkados, desvinculados uns dos outros. Quando nós olhamos para Jesus no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que apareceram, falando com ele, Elias e Moisés. E eu fiquei pensando comigo, por que Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? A resposta clássica, e eu acho que ela é a mais apropriada, é que Elias representava os profetas, porque o Antigo Testamento era dividido na lei, nos profetas, que era assim, Jesus diz para aquele Lázaro, né, que estava, para aquele homem rico, ele tem a lei e os profetas, que os ouça. Então, essas duas partes da Bíblia, do Antigo Testamento, que eram conhecidas naquele tempo, eram os grandes legados de Deus para a nação de Israel. A lei de Moisés e as palavras proféticas definidas pelos grandes profetas da Bíblia. Profetas maiores, não em termos de altura e nem em termos de qualidade maior ou melhor, mas é porque os seus escritos são mais densos, mais longos, e os profetas menores, que escreveram livros mais curtos, seus conteúdos foram mais curtos, por isso são chamados profetas menores. E se Elias e Moisés apareceram conversando com Jesus, há um link na história de Moisés passando por Elias e Eliseu, que foi o sucessor de Elias, e chegando até Jesus. Nós vamos ver os propósitos de Deus se realizando, se consumando, através desses atos miraculosos, dos milagres que acontecem na vida e por intermédio desses homens.
Moisés, se nós observarmos bem, ele foi também intermediário entre Deus e os homens para a realização de vários milagres. O milagre da manifestação das codornizes, o milagre de tirar o amargo das águas, quando ele coloca um lenho, um madeiro, e aquela água amarga, que era horrível para ser utilizada, ela se torna uma água potável e eles podem se dessedentar, podem beber à vontade daquela água. Moisés levanta Neustã no deserto e a morte é extirpada do arraial, porque todos que eram picados pelas serpentes abrasadoras olhavam para aquela serpente levantada no deserto, chamada Neustã, que era uma serpente de bronze, realizada por uma obra de artífice numa haste, eles eram curados. Então, por intermédio de Moisés, nós vamos ver o nascimento da nação de Israel sendo conduzido de forma miraculosa. Deus não perde o controle da história. E ele registra cada um desses momentos para que a nossa memória espiritual possa se lembrar deles e dizer: Deus está no controle de tudo. O Criador tem nas suas mãos o controle sobre todas as coisas. E não só Moisés. Elias também realizou o milagre da ressurreição do filho da viúva de Serepta. Ela perdeu um filho e recorreu ao profeta, e o profeta fez com que aquele filho voltasse à vida. À semelhança de Eliseu, esse milagre também foi realizado. Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Não faltará o azeite na botija e nem a farinha haverá de faltar. Por quê? Porque a provisão de Deus se fará presente por intermédio de Elias, o que representava os profetas. E outros tantos milagres que Elias realizou. Mas o que eu quero mencionar é que tanto Moisés quanto Elias não estavam realizando milagres para que o foco fosse voltado para eles. Cada milagre que Moisés, Elias e Eliseu realizou estava apontando para algo maior que haveria de acontecer no futuro. E esse algo maior é o momento em que o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus, significava que eles estavam passando um bastão e dizendo: agora é contigo, agora a responsabilidade é sua. Daqui para frente é você que está no comando. O que você fizer é que vai marcar definitivamente a história da humanidade. E marcou de uma forma tão profunda que a história se dividiu em duas, em antes dele e depois dele. Porque antes de Jesus era uma história, e depois de Jesus veio um novo tempo, um novo testamento, uma nova aliança e uma nova oportunidade para que nós pudéssemos compreender que o plano de Deus não se limitava a fazer milagres para uma nação que estava surgindo lá no deserto, e nem tampouco para que durante alguns momentos algum lampejo da glória e da graça de Deus se manifestasse. Mas isso aconteceu para que nós pudéssemos compreender que da mesma maneira como Deus operou no passado, Ele operou através de Jesus, e Ele opera hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Moisés fazia parte do link. Elias fazia parte do link. Eliseu fazia parte do link. Jesus traz para si toda a responsabilidade. E agora ele coloca você como parte do link. Não podemos pensar na vida cristã apenas como se fosse um conjunto de preceitos que a gente pudesse memorizar e poder declamar visões teológicas, pontos de vistas baseados na religiosidade ou na espiritualidade, e que nós pudéssemos dizer: a história de Jesus é um conjunto maravilhoso de ensinamentos. Embora isso seja verdade, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para trazer mais uma cartilha de boas ideias, de boas práticas, de boas instruções.
Jesus veio para ele mesmo representar a própria vida. E é isso que eu vejo em relação ao ministério profético, que foi realmente coroado de milagres para que a humanidade pudesse entender que o Deus da história é aquele que faz com que no devido tempo a sua palavra se cumpra. Quando eu vejo Moisés conduzindo o povo através do deserto, a gente lembra do povo de Israel vivendo depois as celebrações, a Páscoa, vivendo as celebrações das primícias, da festa dos tabernáculos. Tudo era uma lembrança daquilo que foi. Cada vez que eles se reuniam para se lembrar, eles estavam olhando para trás e olhando o álbum de fotografias para dizer: veja lá como Deus fez. E agora nós louvamos a Deus pelo que Ele fez. Nós salmodiamos a Deus pelo que Ele fez. E mais do que isso, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Porque Ele faz o que Ele faz, porque Ele é o que Ele é. O caráter de Deus se revela nas obras de Deus, nas ações de Deus, naquilo que Deus opera, nos milagres que Deus realiza. Se você quiser conhecer Deus, olhe o álbum de fotografia. Observe cada foto registrada neste livro e você vai perceber que Deus teve um cuidado especial de fazer o registro acerca daquilo que era necessário para que nós pudéssemos compreender o seu plano acerca da nossa vida. Tem muita gente que diz assim: mas a Bíblia não fala tudo sobre tudo. E não fala mesmo. Tem muita coisa que hoje é conhecido pela ciência que não está na Bíblia. Tem muita coisa hoje que é dito pela filosofia que a Bíblia não aborda. Tem muitos fatos relacionados ao dia a dia das pessoas que a Bíblia não menciona. E alguém pode dizer assim: mas falta dados na Bíblia, falta informações cronológicas, falta detalhes para explicar melhor como o mundo foi criado e alguns detalhes. E aí as pessoas ficam tentando buscar o que falta na Bíblia. Deixa eu dizer, Deus não escreveu a Bíblia para ser um compêndio científico nem histórico. Deus não escreveu a Bíblia para ser um manual do faz isso e não faz aquilo. Quando Deus escreveu a Bíblia, Ele tinha um propósito. A Bíblia é a revelação de Deus para que possamos compreender o seu plano salvador. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos o suficiente para compreender esse plano e para reconhecer que em Jesus nós somos feitos novas criaturas e o nosso nome é escrito no livro da vida e as coisas velhas são passadas. Mesmo que esteja no nosso álbum antigo, não tem problema. Jesus tem novas fotografias para colocar no seu novo álbum e nos seus arquivos espirituais para que você possa viver essa nova vida abundante em Cristo Jesus. Alguém diz assim: os milagres foram circunstanciais, eles foram dados para a humanidade daquele tempo. Não. Tudo o que está escrito na Bíblia é útil para redarguir, para corrigir, para instruir. Toda a revelação de Deus é válida. Nada do que Deus revelou se perde, nem a genealogia. Parece cansativo ler a genealogia. Mas pela genealogia a gente descobre tantas informações importantes. Inclusive, nós descobrimos que a promessa de Deus seria que da casa de Davi viria um remanescente que haveria de governar a humanidade de maneira plena e global. E é da casa de Davi que vem Jesus. O cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje nós podemos reconhecer que ainda não chegou esse tempo. Mas um dia virá o remanescente fiel, aquele que foi colocado como testemunha e como sacerdote para se apresentar entre nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele reinará em glória e poder e para sempre haverá de estabelecer o seu governo de justiça e paz. Tudo que está na Bíblia aponta na direção da nossa salvação. Perder esse milagre é perder a essência. Eu posso ter muitos versículos da Bíblia decorados na minha mente. Eu posso ter muitas referências bíblicas que eu diga de cor e salteado. Mas eu preciso compreender que esses versículos, esses textos,
Eles não são frases bonitas de efeito para a gente poder ficar arrepiado quando a gente repete ou quando a gente ouve. Traz uma emoção especial? Sim, traz. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder em si mesma. Ela é uma palavra com autoridade. Quando alguém falava sobre Jesus, que não era dentre os discípulos, eles se admiravam, as multidões se admiravam de Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade. Jesus está revestido de autoridade espiritual para falar aos homens a mensagem de Deus. E não tem a maneira mais clara, mais objetiva, mais perfeita de você traduzir alguma coisa que está oculta na mente, no intelecto, nos pensamentos, lá nas intenções, do que a palavra. Quando eu quero revelar alguma coisa que está no meu coração, na minha alma, no meu sentimento, nas minhas emoções, eu uso a palavra. É pela palavra que eu consigo comunicar as coisas ocultas da minha mente. E foi assim que Deus revelou as coisas ocultas, aparentemente ocultas, né? Desde o eterno passado até o eterno futuro, tudo o que está na mente de Deus, seja por simples lampejos, por flashes colocados na história em momentos estratégicos, tudo isso brilha diante de nós como uma informação segura, fidedigna, real, revelação profunda e absoluta de Deus, para que a gente possa entender que Deus mantém o controle da história. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando a gente fala em Moisés, Elias, Eliseu e Jesus, parece que a gente está falando de pessoas com status diferenciado. Ninguém aqui se considera um Moisés. E acho que ninguém aqui tem a pretensão de querer se passar por um Eliseu ou um Elias. Então a gente pensa assim, bem, esses foram homens, foram pessoas, podem ser homens ou mulheres na história, na trajetória da Escritura, que tiveram uma marca diferenciada. E eu não descreio disso. Eu creio que em dados momentos Deus levantou pessoas para que pudessem representar esses caminhos luminosos, esses rastros de fé, para que a gente pudesse se espelhar neles. Mas o que é mais interessante é que, embora essas pessoas estivessem marcadas para ser, no seu tempo, testemunhas vivas do milagre de Deus, essas pessoas não estavam fazendo isso por si mesmas e nem para si mesmas. Tudo isso foi feito para nós, pensando em nós, pensando na igreja do Senhor. Ou seja, da mesma maneira como Elias e Moisés aparecem falando com Jesus no Monte da Transfiguração, na presença de alguns dos discípulos, esses discípulos são testemunhas oculares da glória que se manifesta na face de Jesus, brilhando como o sol. Tudo isso revela que a história não para, que não foi só para aquele momento, que não foi dali até aqui. Essa história ainda não terminou, e nós não temos mais Elias, nem Moisés, nem Eliseu entre nós. E como é que essa história vai continuar? Essa história precisa continuar. E se Deus usou Moisés lá atrás, se Deus usou Eliseu, Elias, e se Deus usou Jesus, o Verbo de Deus encarnado, e Jesus declarou: estes milagres que vocês estão vendo, vocês mesmos poderão fazê-los até maiores do que os que eu fiz, significa que você foi convocado para fazer parte dessa história. Você não é apenas uma pessoa sentada no banco de uma igreja. Quando Deus te chamou, Ele disse: viu o que eu fiz lá atrás? Eu quero continuar fazendo e eu vou usar você. Aí alguém disse: mas eu não sou nada, eu sou ninguém, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu sou limitado. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Você é um forte candidato para poder confundir aqueles que se acham, aqueles que se dizem, aqueles que se apresentam como os tais. Deus não
precisa destes, eles precisam de você. Deus precisa de você, Ele precisa de você na sua simplicidade, nas suas limitações, Ele precisa de você na sua sinceridade, Ele precisa de você com o seu coração contrito e quebrantado, Ele precisa de você com a sua disposição de servi-lo e de realizar através de você milagres que vão ficar marcados na história que ainda continua. Quando a gente diz que Deus não perde o controle da história, a gente pensa na história do povo de Israel. A gente pensa na história da igreja. Mas você faz parte dessa história. Se Deus não perdeu o controle da história e nem vai perder, Ele não vai perder o controle a respeito do que Ele projetou para a sua vida, daquilo que Ele programou para você realizar. Irmãos, a igreja do Senhor precisa fazer a diferença. Nós não estamos aqui para sermos apenas espectadores de um tempo. Eu recebo muita coisa aí nas redes sociais. E não vou dizer assim, estatisticamente, o que é bom, o que é ruim. Mas tem muita coisa que mais me entristece do que me alegra, do que eu recebo. A maior parte me entristece mais do que me alegra. Embora algumas coisas sejam até verdadeiras. Especula-se muito sobre fatos bombásticos, sobre informações que trazem comoção. Especula-se muito nas redes sociais a respeito de coisas que causam o estado de apreensão nas pessoas. Se você vê alguém sendo assassinado, aí a imagem aparece e você olha aqui, meu Deus, que coisa horrível, um acidente de carro, avião que cai e as pessoas morrem, e aí eles botam na rede social. Eles vão juntando tanta coisa e as pessoas se deixam levar por esse sentimento um tanto mórbido de ver tragédia, que isso acaba chamando a atenção da gente de maneira muito intensa, muito forte. E a gente fica assim meio chocado, não é? Dá uma sensação assim, meu Deus, que mundo ruim é esse? E a gente pensa assim, o que fazer? Quando Deus estabeleceu um plano, em nenhum momento Ele achou que esse plano seria realizado pela maioria. Deus não depende da maioria para fazer realizar aquilo que é o propósito dele. Às vezes, Deus precisa só de um. O profeta diz que Deus procurou um homem que pudesse ocupar a brecha e não encontrou. Uma brecha no muro, era um lugar para um atalaia ficar instalado e observando o que estava acontecendo. Faltou um. Hoje, Deus continua à procura daqueles que se dispõem a fazer a diferença. Fazer a diferença não é fácil. É mais fácil seguir com o curso do mundo. É mais fácil você aderir do que resistir. É mais fácil você ir na onda, aceitar a imposição, do que você ser a voz que se opõe, que se resiste. Elias parecia estar solitário quando Deus falou assim, não, 10.000 não dobraram o joelho, fique tranquilo, você não está sozinho. Deus preserva aqueles que Ele realmente convocou e estabeleceu para fazer a diferença no mundo. A igreja sofreu e sempre tem sofrido terríveis ataques. Mas se você me disser em algum momento da história que a igreja foi derrotada, eu vou até reconhecer que você foi capaz de encontrar algo que eu não vi. Porque em nenhum momento as portas do inferno prevaleceram contra a igreja de Jesus e nem vão prevalecer. A igreja do Senhor está firme, não importa o que aconteça lá fora.
A igreja do Senhor está em marcha, não importa quem se levante contra ela. A igreja do Senhor continua sendo a igreja do Senhor, independentemente da apostasia dos últimos tempos. A igreja do Senhor continua sendo a igreja do Senhor, o povo escolhido, a nação santa, a geração eleita, continua sendo o sacerdote real, porque Deus assim estabeleceu e Ele não perde o controle da história. E você faz parte dessa história e Deus sabe que você ainda vai ser muito útil para fazer a diferença nesse mundo. Agora, como fazer a diferença? Jesus usou uma expressão bem interessante, duas expressões, quando ele falou que nós deveríamos, o que nós representaríamos perante o mundo. Ele disse assim: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Antes ele disse, eu sou a luz do mundo. Aí depois ele diz, vós sois a luz do mundo. E ele continua dizendo, assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Duas coisas distintas, sal e luz. Se você observar as propriedades dessas duas coisas, você vai entender melhor como nós podemos fazer a diferença no mundo. A primeira é que a luz, ela tem um poder de influenciar independentemente da geografia ou da localização. Nós estávamos vindo de viagem recentemente e quando nós estávamos na estrada, de longe nós avistamos as luzes de Brasília. Aí a pessoa disse assim, que cidade é aquela? Lusiânia? Eu falei, não, é Brasília. A pessoa falou, caramba, de longe a gente consegue ver Brasília? Por quê? Porque quando se acende uma luz, ela tem o poder de influenciar a distância. A luz se propaga e ela não está limitada no espaço. Ela vai ali, ela vai lá. E até onde ela não ilumina muito, ela pode ser percebida, notada. Porque a luz influencia a distância. Talvez nós estejamos muito mais empolgados em sermos luz do que sermos sal. Porque Jesus foi muito claro quando ele falou, vós sois o sal da terra. E disse assim, se o sal se tornar insípido, o sal insípido não tem poder de salgar. É apenas cascalho, pedra, sem capacidade de mudar o sabor. Para que serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? O sal só consegue surtir o seu efeito, realizar as suas propriedades, se ele estiver misturado. Se você tiver o sal no saleiro e alguém perguntar, não tem sal aqui na casa não? Tem, está lá no saleiro. Ah, mas você não colocou na carne? O Jairo gosta de fazer churrasco e ele sabe que um bom churrasco precisa de sal. A Bíblia diz, vós sois o sal do mundo. Você é sal, mas não precisa ser grosso, tá bom? Pode ser um sal refinado. Sal grosso serve talvez para churrasco. Agora, crente sal grosso, irmãos, atrapalha mais do que ajuda. A grosseria não faz parte do refinado do sal que Deus espera que sejamos. O que eu quero dizer com isso? O sal só influencia se ele estiver misturado. Nós poderíamos ir lá para um gueto, nós poderíamos subir uma montanha, como os monges trapistas, e nos escondermos e dizermos, Senhor, fala conosco aqui, age aqui na nossa vida. E ficarmos isolados do mundo e dizer, oh, que maravilha, estamos aqui no Monte da Transfiguração, vendo a glória de Jesus e reconhecendo que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, porque a voz que vem no Monte da Transfiguração, este é meu Filho em quem a minha alma se compraz.
Que maravilha de revelação. É isso que eu quero. Eu não quero sair daqui. Pedro diz logo, vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E vamos ficar por aqui. Eles nem precisavam de tendas, era só tendas para os figurões, né? E aí, Jesus diz, ei, calma. Você é sal. Vamos descer para o vale. A primeira coisa que eles encontraram foi um endemoniado. Parece estranho, da transfiguração para uma pessoa endemoniada. Os discípulos nada puderam fazer, mas Jesus estava lá. Queridos, ser sal significa você estar na contingência. Entre lá, aonde Deus te colocar. Foi um concurso público? Vai lá, seja sal. Foi um mandato eletivo? Vai lá, seja sal. Foi uma escolha feita para trabalhar em algum lugar? Vai lá e seja sal. Foi um concurso ou foi um curso feito para você ser biólogo, fotógrafo, para você ser jornalista, para você ser médico, para você ser advogado, policial? Não importa aonde você vai estar, importa que você salgue, que você faça a diferença. Não adianta a gente achar que o evangelho vai fazer transformação no mundo, a gente estando confortavelmente instalado aqui na igreja e dizendo, vem para cá, Espírito de Deus, derrama-se sobre nós. Igreja parece que é um centro de um refúgio para quem está fugindo de tudo. Parece que a gente está querendo se esconder dentro da igreja. Não, meus irmãos, vamos ser representantes dessa história. Vamos ser o álbum de Deus e a nossa fotografia, fazendo parte desse grande cenário, vai fazer com que as pessoas vejam em nós a presença de Cristo. Eu vou finalizar essa mensagem lembrando que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até então, eles eram conhecidos como o caminho, o povo do caminho. Porque eles não estavam parados. Eles estavam em movimento. E em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Quando a gente fala cristãos em português, a conotação que se dá é diferente daquela na época em que eles foram apelidados de cristãos. Hoje o cristão parece que tem uma ideia de aumentativo, né? Tudo que termina em ão, né? Grandão, né? Pelezão, tudo que a gente quer que seja amplo, a gente chama de ão, né? O aumentativo. O que o pastor falou? Me ajude. Ele falou vascão. Não é hora de vaias, por favor. Mas chamam, né? Chamam. Fazer o quê, né? Vais caindo, né? Tem gente que vais caindo. Bom, eu não ia entrar nessa particularidade, o pastor me provocou. Diz que os seminaristas estavam discutindo qual o time que o crente pode torcer. Até nisso o seminarista gasta tempo, né? Aí um disse assim, tem que ser santista. Aí o outro falou, por quê? Porque está escrito, sede santos como é santo o vosso Pai Celestial. Aí o outro falou, não, mas na Bíblia é 1 Coríntios, 2 São Paulo. Aí o outro apelou e disse assim, não, diz que o justo florescerá como palmeiras. É aí que mora a realidade. Aí o outro disse assim, não, vocês estão todos enganados. Quem é crente avivado tem que dizer, Botafogo, Senhor. Aí o outro emendou de lá, gente, vocês não estão sabendo de nada, vocês estão todos enganados. Jesus era vascaíno. Aí todo mundo parou, como assim? Aí veio a torcegética seminarística. Eis que estou com Vasco todos os dias. Nem isso funcionou, pastor. Quem tirar um tio ou trocar uma letra, já viu o que vai acontecer. Eu acho que nós temos que ser do time de Jesus. Esse não conhece derrota. Esse não é rebaixado. Esse não perde campeonato. Esse é sempre vitorioso. E outra coisa,
ele não é apenas torcida organizada para fazer fanfarra. Nós não estamos aqui apenas para torcer pelos atletas. Nós somos os atletas. E nós entramos em campo para sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé. O pastor Daniel sugeriu que nós orássemos. Eu acredito, irmãos, que nossa igreja aqui em Brasília, ela tem um papel muito importante. Eu fico pensando, às vezes, nessas simbologias, e pode ser até que eu exagere um pouco. Se eu exagerar, me perdoe. Mas aqui nós estamos no coração do Brasil, né? O Distrito Federal, Brasília, é chamado Planalto Central. E muitos dizem que nós vivemos no coração do Brasil. Deixa eu dizer para você hoje, só para você refletir. Tudo que atinge o coração, rapidamente se espalha por todo o corpo. Concordam comigo? Quando você precisa de um medicamento, ou você vai ingerir via oral ou venosa, o certo é que esse medicamento vai chegar na corrente sanguínea, e a partir do momento que ele chegar na corrente sanguínea, ele se espalhará por causa do bombeamento do coração por todo o corpo. Nós estamos no coração do Brasil. E eu tenho certeza que Deus quer impactar o país a partir de Brasília. Não estou falando aqui de política. A política, irmãos, tem o seu papel, tem a sua missão, tem o seu valor. Não vamos entrar nesse mérito. Eu não estou falando da igreja militante politicamente. Estou falando da igreja como corpo vivo de Cristo. O dia que a igreja de Brasília se colocar como baluarte da verdade para proclamar a salvação aos perdidos, que é a nossa missão, nós não devemos ter desvio de função. Eu tenho certeza que de Brasília Deus pode irradiar do coração do Brasil o evangelho para todo o Brasil, para todo o país, e um grande avivamento pode ser derramado sobre essa nação. Quantos creem nisso e podem dizer amém? Você faz parte da história. Você foi chamado para fazer parte do link. Deixa Deus usar você para fazer a diferença no mundo que nós estamos inseridos. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, nós chegamos diante do Teu trono de glória e de majestade, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu cuidado, reconhecendo que a Tua boa mão está estendida, que o teu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Ouve, Senhor, a oração do teu povo e ministra sobre nós o teu chamado, a tua vocação. Desperta em nós os dons ministeriais. Fala em nós a tua palavra profética. Usa-nos, Senhor, como vasos teus para ministrarmos bênção, graça e milagre nesta geração. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que são chamados e escolhidos e que estão, Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ajuda a tua igreja a ser voz profética no meio dessa geração corrupta e perversa. Abençoa-nos como povo teu, em nome de Jesus. É assim que nós oramos agradecidos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.